Olha, é com uma honra intergaláctica que eu inicio essa Fusarca. Palmas! Palmas! Esse é o Fusarca. Já conheceu o Fusarca? Você que está em casa? Primeiro talk show sem plateia e sem banda da América Latina. Mas a gente tem efeitos especiais que a gente adquiriu no Mercado Livre. Quer ver? Solta palmas. Tem um cara lá que fica com o dedo no botão a hora que eu preciso de intervenção, a intervenção de pessoas nesse programa. Falando em intergaláctico, a NASA, a gente gosta de falar da NASA nesse programa. A NASA é uma parceira desse programa. Queria agradecer o presidente da NASA. Obrigado por você trazer conteúdo aqui para a TV Jundiaí. A NASA, ela gravou a explosão de uma estrela, cara. E aí, como não ficou muito bom assim, porque estava muito longe, ela desenvolveu uma animação em cima dessa explosão. Olha aí, que interessante. Olha só, isso é uma estrela. E ela vai ser explodida agora. Mas ninguém explodiu ela não, explodiu sozinha mesmo. Olha lá. Não é incrível isso, cara? É uma animação real da uma estrela vermelha chamada KSN 2011D. Era o nome dessa estrela. Ela explodiu. A NASA gravou e reproduziu através dessa animação. Olha que coisa impressionante. É assim que uma estrela morre. Você que não sabia. Olha lá. Bonito, né, cara? Parece um oceano, ó. Nossa, palmas, pá. É bacana, você viu? A estrela explode assim, ó, e vira nada, desintegra. É igualzinho quando cai o salário na minha conta, já. Cai o salário na minha conta, desintegra. Solta a vinheta do Fusarca. E no Fusarca de hoje, o ator e diretor jundiaense Zé Renato Forner. Bora! Zé Renato, seja bem-vindo ao banco da Kombi desse programa. Opa, obrigado. Demorou, maravilha. Mas você veio, né? Obrigado pelo convite, maravilha. Tá trabalhando demais. Mãe, graças. Você que é um cara forjado nos palcos da vida. Tá no teatro desde quando? Cara, eu comecei em 96, num projeto da escola. Começou na escola? Na escola. Estudei minha vida inteira no Gandra, né? Escola eu também tive daqui. o prazer de estudar. É mesmo? Eu estudei, cara. Que ano que... Eu passei por lá em 2002. Na verdade, eu fazia o ETEVAV, aí eu saí do ETEVAV que eu tinha que trabalhar e tal. Minha mãe falou, não, chega, tem que trabalhar, moleque. Aí fui estudar à noite no Gandra. Maravilha. Mas foi sensacional. Maravilha. Eu tenho muito carinho pela escola, assim. Demais. E não foi com professora de português, era um profissional que vinha mesmo pela FDE, lá, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, era um projeto do governo na época. E ele passou de classe em classe, quem quer fazer teatro, quem quer fazer teatro. Uma amiga minha, uma grande amiga minha até hoje, amiga e irmã, Karen, falou, não sei porquê também, eu falei assim, Zé, vai lá fazer, você leva jeito pra coisa. Aí eu fui ver não tinha pretensão de fazer teatro? Não, foi por acaso? Não, foi por acaso mesmo, sim, foi por acaso mesmo. E aí me apaixonei e não parei. Falei, não sei fazer outra coisa senão isso. Desde lá. Não sei trocar um chuveiro. Você carpir um terreno. Nem para ser marido de aluguel serve. Né? Verdade, hoje em dia tá na moda essa profissão, é legal. E aí, desde então você tá nessa área. Aí trabalho. A partir daí comecei a procurar outros cursos aqui na cidade mesmo, né? Fiquei um tempo tendo aula na Casa da Cultura, na época com o Alexandre e com o Jefferson. Bacana. Depois comecei a conhecer a galera de teatro de Jundiaí, comecei a participar de alguns grupos daqui da cidade, né? Por quase todos os grupos eu já passei, e tem tive vários uma participação. Grupos de Jundiaí, né? Tem, é forte nisso. tem. E naquela época acredito que tinha mais. Tinha mais. Naquela época acredito que tinha mais. E aí depois comecei a fazer minha trajetória em São Paulo, fui procurar alguns cursos lá e hoje em dia trabalho com teatro
em São Paulo, aqui em Jundiaí, dando aulas. Qual que é o grupo que você faz parte em São Paulo? Que É um grupo chamado Clube Noir, que é encabeçado pela Juliana Galdino e pelo Roberto Alvim. Né? São Bem forte lá, né? dois artistas, assim, de uma genialidade absurda. Assim, ela como atriz, ela é diretora também, de uma sensibilidade extrema e uma inteligência em cena que é muito raro. E o Roberto também, um diretor incrível, com um pensamento sobre teatro também muito singular, assim. Então, eu sou muito feliz de ter conhecido os dois e da gente ter cruzado as trajetórias no meio do caminho, assim. Você dá aula em Jundiaí também, né? Dou aula em Jundiaí também. É uma escola particular, como que é? Ou em escola pública? Tem escola particular, né, contratado pela escola. E tem um curso livre aqui na Belarte, né, uma escola de dança aqui na Vilares. Todo ano a gente faz, sou eu e o Marco César Duarte, né? Ele cuida dessa parte do texto, é um grande parceiro aí. E eu com as aulas, a direção, e dando aulas de interpretação. E é um prazer, eu gosto muito de dar aula, cara, muito de dar aula. E acho que essa função... Aprende muito, né? Muito. Sabe que eu comecei a dar aula justamente porque eu queria entender algumas coisas em atuação. E eu percebi que, à medida em que tinha alguma cena e eu começava a fazer observações sobre interpretação, ou durante as aulas de dinâmica de corpo, de voz, eu começava a compreender coisas melhor assim na minha cabeça. Então, fichas iam caindo conforme eu tinha que falar sobre. Show. Eu acho bem legal. Interessante. Vamos ver algumas imagens suas É em ação. Eita, Solta aí. Vamos lá. Essa aí é a peça Revolução, em 2014. Curiosamente, era uma peça que descomemorava o golpe militar. Né? Que eram 50 anos de golpe, né? Então era uma descomemoração. Temos mais? Esse é o Hamlet, que a gente fez em 2010, depois a gente remontou agora em 2015. É uma versão do Hamlet, né? Uma adaptação que o Roberto fez, onde ele colocou o Hamlet numa cama de hospital. Então essa doença psíquica dele acabou se materializando numa cama de hospital. Entendi. Então, e daí tudo acontece, toda a trama acontece com os personagens, ora alucinações, ora visitas de outras pessoas, nesse ambiente dessa cama de hospital. Já a gente vai falar sobre essa peça aí, que é interessantíssima. Solta mais aí. Temos mais fotos? Essa é uma performance que a gente fez nas Satirianas, que são 2 dias de teatro sem intervalo na Praça Roosevelt, lá em São Paulo. Chamava Na Cidade as Florestas, esse texto. Bonita foto, cara. É, bem legal, né? Vamos lá, temos mais? Esse é um espetáculo recente que provavelmente brevemente estará aqui em Jundiaí, estou esperando a confirmação. Chama O Balcão, do Jean Genet. Aí eu faço um juiz. Então o juiz estava julgando a prostituta, que ele está num prostíbulo. E ela está tentando se livrar na força ali. Na força, não deixa não. Temos mais? Esse é o Testemunho. Vou aproveitar e vou fazer uma merchan? Propaganda. Sim, está liberado. Merchan, está liberado. que é dia 16 de abril eu vou reapresentar esse espetáculo aqui no espaço do Balé Teatro Oficina, na Rua Abolição, número 200, perto do Poupa Tempo. O Testemunho. O Testemunho. Qualquer coisa depois vai lá no depois a gente passa os contatos. E é um espetáculo tenho um carinho muito grande por ele também. A gente se baseou no texto do Marco César Duarte e a gente se baseou nos grandes discursos, né? Nas grandes oratórias de grandes líderes. Neste caso é um líder religioso, é um pastor que conta a sua trajetória de vida, né? Que na igreja é chamada parte do testemunho. Certo. Então a gente discute essa comoção através da fala, né? O que faz as pessoas acreditarem e depositarem a sua fé e trilharem um caminho seguido por alguém que tem um dom da fala, da oratória. Isso acontece na política, acontece na igreja, na política... Né? A gente é enganado em todos os lugares, né? Em todos os lugares, em todos os lugares. A todo tempo. Exatamente. Para o bem existem ótimos líderes, sim, mas infelizmente muitos deles usam esse dom para o mal, né? E mesmo sendo um bom líder, você precisa ser bom no discurso também, né? Porque você precisa convencer.
não é? Então, Sem dúvida. essa é a questão do convencimento. E então, quando que é? Dia 15, 16? Dia 16 de abril. Legal. Depois a gente 16 de passa o abril. contato. Tem Maravilha. mais fotos? Essa é uma finalização de um curso, esse curso que eu dou na Labelarte, sou eu com os alunos. E eu sempre fico muito emocionado de ver, quando primeiro dia de aula, a gente reencontra essa galera, a maioria jovens, né? A gente tem pessoas mais velhas também, mas a maioria jovens. Assim, puxa vida, né? Ainda as pessoas procuram arte, ainda procuram teatro. Aí você começa a ver essas pessoas entrando em contato com os textos, se interessando por aquilo, pegando roupa do armário do pai, da mãe para fazer Pra cena. fazer o figurino. Saca? Muito demais. Bem legal. Uma Bem galera aí, pô. Bem legal, gente. bem gostoso. Enfim, eu quero falar sobre Hamlet. Porque existe uma lenda, não é que corre por trás da peça, que o ator ele pode se consagrar ou se destruir. E é assim mesmo ou é... Na verdade, é porque assim, ele é um grande texto, né? Ele é um grande texto que tem uma possibilidade de interpretação muito grande, né? Dá para você fazer muita coisa com o texto, porque ele tem muitas camadas, não é? E a gente tem, acho que quando vem essa referência de que você pode ou se destruir ou se consagrar, eu acho que porque a gente tem exemplos muito grandes atores já viveram o Hamlet, né? Então, a comparação ela fica muito fácil. Certo. Né? A comparação fica... Então, eu acho que é daí que nasce. A comparação, como diria o Plínio Marcos, é a maior inimiga da igualdade, né? Exatamente, né? Se você ficar se preocupando com o que o outro fez, você não vai dar a sua contribuição. E pode ser né? desleal, dependendo das circunstâncias também, né? Sim, total. Pô. E acho que é um texto que permite, ele é muito atual e sempre vai ser, como a gente conversou, permite muitas adaptações, né? Você não precisa fazer o clássico, né, do Hamlet. Você, no Palácio, como eu falei, essa versão que a gente fez, a Juliana Galdino colocou num hospital. Então, assim, você transfere o cenário dela, mas sempre conservando a estrutura dela. Mas ela realmente é um texto complexo mesmo. É um texto difícil. muito complexo, muito complexo. Porque aborda questões, né? Aborda a relação, aí vai para psicologia, a sua relação com o pai, a sua formação, a sua relação com a mãe, é o assassinato de um pai que está em jogo. Então Fala muito de vingança, né? Tem a vingança muito próxima. E fora o tema central, por isso que o Shakespeare é genial, né? Porque fora essa vingança, onde o Hamlet vai querer descobrir quem foi que matou o seu pai, existem outras tramas que rodeiam, cada uma tão genial quanto a trama dele. Ele não é o central, né? Existem outras histórias. Exatamente, e tudo isso se cruza. Então, acho que é um marco pela estrutura como Shakespeare desenhou essa peça. E quando você fez, assim, você que fez essa peça, como que é se preparar para esse personagem? Tem que se afundar mesmo no texto? Exige um bom tempo para a preparação? Como que funciona? Eu não imagino como um ator de teatro se prepara, assim, para fazer uma peça. Como que é esse estudo? Então, eu tenho para mim, isso eu coloquei na minha cabeça, que um personagem, ele nunca chega até você se você não está preparado para ele. Né? Assim como muitos personagens eu queria fazer e não rolou. Você desistiu. Né? Não rolou, no sentido, ou outra pessoa fez, porque achava que estava mais preparado. Né? Assim como as que chegam até a gente ensaia, que a gente apresenta, eu acredito que é um encontro. Então, acho que essa preparação, na verdade, que toda a preparação do ator para desenvolver um personagem é encontrar coisas que você tenha em você, né? Não adianta, você pode ter um desenho de voz, você pode ter um desenho de corpo, mas o desenho de brilho do olho é impossível você desenhar, né? O desenho de uma emoção, aquilo que conforme você fala, aquilo que te arrepia e que fragmenta a voz, isso é impossível se você não estiver dentro de você. Certo. Então, acho que a maior preparação é você aproximar, você tirar o Hamlet né? da hall nuvem, né? dos deuses, das nuvens e o Sir Shakespeare, né? E você trazer e ver que aquilo tem muita relação com você. Acho que é uma forma de identificação e aproximação. Entendi. Foi mais ou menos por aí que é assim que eu nasce trabalhei. o personagem, entre aspas. Sim. Legal.
Sim. É interessante isso. Que, na verdade, nunca vai deixar de ser o ator, né? Sim. Nunca vai deixar E de ser. os ensaios são frequentes, assim, para fazer uma peça dessa? Ensaia muito? É um mês, uma semana, um ano? Depende? Depende muito do processo de cada diretor, depende muito do processo de cada espetáculo. Tem diretores que eles já sabem muito bem o que quer, né? E quando você chega com o texto decorado e aquilo já está na cabeça dele, então é muito mais fácil ele colocar aquilo em cena. Certo. Tem diretores que já sabem o que quer e quando começa o processo mesmo, ele descobre que ele não sabe, ele tem que refazer aquilo. Então vai muito do processo de cada artista e... Não existe uma fórmula. Junção. Não existe uma fórmula. Muito bom. Esse é o Zé Renato Forner aqui no Fusarca, um rápido intervalo, não sai daí, a gente já volta. Esse é o Fusarca hoje com o Zé Renato Forner. Palmas para o Zé Renato. Que é um cara forjado nos palcos do teatro aqui dessa cidade e também dá aula de teatro há muito tempo. Sim. E você comentou comigo que você acha que todo mundo tinha que fazer teatro, até quem não quer ser ator, né? Sim. Por quê? O que você acha que o teatro pode acrescentar na vida de uma pessoa, assim? De um engenheiro, de um apresentador de TV, de um cinegrafista, enfim? Eu acho que o teatro, além dela oferecer, né, dar ferramentas de possibilidades, tanto com contato com a literatura, com artes plásticas, com música, né? Porque tudo isso faz parte do teatro. Eu acho que quando você faz um personagem, quando você se coloca no lugar do outro, né? E você se colocando no lugar do outro, você acho que tem um respeito maior por opiniões diferenciadas e você tenta entender a cabeça do outro. E você começa a ser um pouco mais tolerante com as situações que aparecem na vida. Acho também que você começa a se conhecer um pouco mais, no sentido de você conhece um pouco mais o seu corpo, você conhece um pouco mais a sua fala, você conhece um pouco mais as suas emoções, aquilo que te trava, o que não te trava. Então, acho que ele proporciona um autoconhecimento e também uma visão crítica a respeito dos outros e do mundo. Essa parte de como se comportar em público deve ajudar muito, né? Por exemplo, pessoas que têm cargos importantes e precisam, né, muitas vezes discursar em reuniões. O teatro deve ajudar demais nessa de como convencer as pessoas, como desenvolver sua oratória, principalmente, é o que a gente está falando disso até agora. Isso deve colaborar, né? Até a linguagem corporal, que é muito utilizada no teatro, né? Sim. De como, né, a postura, como se desenvolve. Como colocar mais tenacidade numa fala ou não. E, na verdade, saber que tudo é signo. Né? Então, tem um livro antigo de teatro, que eu comecei a fazer teatro, esse livro já era velho. Né? Mas ele tem, acho que só o título ele já resume muito, que fala O Corpo Fala. Né? De como a minha postura, o meu gestual... ele denuncia quem é cada um, né? O meu tom de fala, como ele denuncia quem é cada um. Então, isso a gente estuda para o teatro, para determinado personagem. Olha, está incoerente esse jeito que você está falando, não condiz com a história dessa pessoa. E você começa a se analisar também. Né? Então, realmente, esse lance do corpo... Eu assisti uma peça aqui no Politeama, faz tempo já, que era muda. Infelizmente, eu esqueci o nome da peça, mas era sensacional. O ator era um palhaço mudo. E ele ficou ali 1 hora e era fantástico. Acredito. E é um trabalho... Temos aí Chaplin, né? Temos Mr. Bean. Grandes. Dezenas de mestres que trabalham só com a linguagem corporal. Sim. E dizem muita coisa, né? Dizem demais. Dizem Mr. coisa. Bean, né? Para quem não conhece, né? Os filmes mais antigos, acho que todo mundo já viu. Sim, é um mestre. É incrível. Fica chocado com aquilo. É incrível. Hoje, para você aqui no Teatro Nacional, quem que é referência, assim? Você segue? Cara, tem bastante gente, né? Eu não posso, eu já falei, mas eu tenho que falar de novo, porque realmente eu coloco ela como uma das grandes atrizes, assim, que é a Juliana Galdino. Sem dúvida nenhuma, coloco no hall de Fernanda Montenegro, de Cleide Diáconis, Cacilda Becker, porque é realmente vê-la em cena é uma experiência. Certo.
Então, ela, para mim, é uma grande referência. Eu tive o contato, fiz a produção de uma peça e viajei com ela, que também, com a Natália Timber. Isso eu não fiz a peça, né, com ela, mas eu estava na produção, cuidando de outras coisas, então a gente viajou bastante. Trabalhar com ela, hein? Deve ter sido... E que também é uma atriz tipo, de excelência e com uma vida, assim, se ouvir aquelas histórias, né? Então, sempre quando eu pego as minhas referências, eu junto o que a pessoa produz, no sentido do ofício dela, e qual foi a conduta de vida dela, né? Porque para mim não dá para separar uma coisa da outra, assim. E nem julgando se ela foi boazinha, eu sei que não é esse o papel. Mas com que vigor que ela viveu a sua vida, né? E quando eu ouço histórias como a da Natália Timber, uns 85 anos e viajando o Brasil, fazendo espetáculo, É muita experiência, né, amigo? É muita experiência e eu fico imaginando, às vezes, eu com 34, 35, não sei nem mais a minha idade. Nem sabe, esqueceu. Né? A gente, às vezes, passa por momentos onde a gente repensa tudo. Né? Imagina o quanto que uma mulher dessas, usando ela como exemplo, mas tem várias outras, imagine o quanto que passou, né? Por épocas difíceis Então, eu acho que esses insistentes, na verdade, eu tenho uma grande admiração pelos que insistem no teatro, pelos que persistem a maioria, no teatro. Né? Talvez. E os autores? Quem tem que estudar, falando de Brasil ainda? Sim. Quem quer que se propõe a fazer teatro tem que estudar quem? Assim? Cara, tem assim, vamos falar do Brasil, para mim tem o maior autor brasileiro, que assim, indiscutivelmente para mim e para uma grande maioria também, que é o Nelson Rodrigues, né, que era genial também nas estruturas de peça que ele fazia, Sete Gatinhos, Senhora dos Afogados, tratando temas muito peculiares e muito difíceis, mexendo em feridas, sensíveis. E traição, né? E mesmo esse conceito todo de família, né? A moral da família, quando ela é afrontada. Naquela época. E naquela época, né? É um grande frasista, né? Tinha frases geniais, como ele falava, aquela voz rouca de cigarro, né? Sem paixão não dá nem para chupar um picolé. Né? O brasileiro só é solidário no câncer. Nossa, ele é pragmático. Então, acho que o Nelson, assim, sem dúvida nenhuma, o Plínio Marcos, é um autor brasileiro também, que tratava de pessoas marginalizadas, sempre, né, deixadas de lado. Então, os personagens dele eram sempre o ladrão, a prostituta, o cafetão, o viado. Existe essa vertente do teatro marginal ou não? O pessoal chama teatro marginal, eu já ouvi falar sobre isso. Sim, mas... É muito ligado ao Plínio Marcos. Eu acho que isso aconteceu muito 70, 80, comecinho de 90, né? Hoje em dia, acho que já falam mais que vira teatro de vanguarda. Virou vanguarda. O que era marginal virou vanguarda. É sempre assim. Exatamente. Agora a gente tem que falar também, acho que porque a gente sempre pega essas referências e a gente esquece das pessoas que estão, às vezes, à nossa volta e também são grandes e também são referências, né? Por exemplo, aqui em Jundiaí tem o Marcos César Duarte, que é um dramaturgo com quem eu trabalho, meu parceiro de trabalho, e que também é um artista genial e que faz uma coisa muito difícil, que é escrever para teatro. Acho que existem poucas pessoas que escrevem para teatro na cidade e que já tem o seu próprio estilo, a sua própria linguagem, escreve há muito tempo. Tem o Roberto Alvim, que também é um grande dramaturgo. Então, acho que tem muita galera nova escrevendo para teatro. Isso é bom porque a gente recicla, né? A gente não fica só bebendo de coisas antigas, né? E como que você acha que está o público de teatro hoje, né? Porque o teatro acho que já teve tempos melhores, eu diria. Como que é hoje? Assim, o pessoal vai no teatro? Cara, olha, eu vou falar por uma experiência que a gente tem no Clube Noir. É um teatro para 50, 60 pessoas, né? Fica lá na Rua Augusta, é um espaço alternativo, independente alternativo. A gente, sempre que a gente está com peça, a gente ficou com um espetáculo lá que foi o Pipi Classic Eskin. A gente ficou durante 2 anos, de sexta, sábado e domingo. E durante a semana, terça, quarta e quinta, tinha uma mostra de teatro, dramaturgia brasileira. Então, a gente tinha teatro de terça a domingo. Todos os dias,
São 50 pessoas, mas isso durante 2 ano e meio, anos. 2 anos. Todos os dias, 50 pessoas e gente para fora. Então, ótimo eu isso, hein? acho que existe essa procura, né? Tudo bem, é em São Paulo. Eu acredito que aqui também, se a gente tivesse mais espaços alternativos, no sentido de você não precisar lotar um teatro de 1.200 lugares, de você ter um teatro para pesquisa de grupos que não trabalham com grandes espetáculos, no sentido, né, de grandioso mesmo, mas com outro tipo de pesquisa que abarque uma plateia de 70 pessoas, 80, 100 pessoas, eu acho que teria um público com interesse, sim. Isso é interessante, mas a gente às vezes coloca o Politeama como referência. O Politeama tem muitos lugares, calma. Sim, né? sim. Não é, nossa, 500 pessoas é um público enorme, gigantesco. Enorme. E E se 500 você coloca- pessoas lá dentro Total. somem, né? Somem. Tanto que os espetáculos que eu faço lá, tanto com o pessoal do curso ou os espetáculos que eu dirijo, eu faço com uma proposta com a plateia em cima do palco. Né? Eu coloco as cadeiras no palco, mas não é nem a questão, porque senão vai ficar tudo muito naquele espaço vazio. É porque é uma outra proposta. Né? Teatro grande, você tem que gritar o tempo inteiro. Se você trabalha com outro tipo de pesquisa, onde está pautado numa sensibilidade da voz ou em gestos e temas mais minimalistas, você tem que Trazer o público para dentro. E tem dado certo, assim. Existem várias peças que acontecem assim, né? Que utilizam o público, né? Fazem essa interferência. Os atores vão até a plateia, ou então trazem a plateia para dentro do palco. Sim. Já ouvi falar até de estilos. peças itinerantes. O teatro não tem froneiras, né? Você Não vai tem embora, fronteira, não tem faz o que você fronteira. quiser. Não, e nunca vai ser vencida por outra técnica de mídia ou que não utilize o humano, né? Eu sempre costumo falar, a gente pode fazer teatro sem tudo, né? A gente pode fazer teatro sem cenário, a gente pode fazer teatro sem iluminação, a gente pode fazer teatro sem figurino, né? Na a gente rua. só precisa, qualquer lugar, né? A gente só precisa de 2 elementos para fazer teatro, que é gente, ator, e gente, plateia. Se a gente tem esses 2 elementos, o teatro já acontece. Né? É gente falando pra gente. Exatamente. Palmas para esse cara. Palmas. Essa frase enigmática que ele falou aqui agora. Muito bom, cara. Por favor, nessa câmera aqui, ó. Fala o seu Facebook, o seu, até para sua peça, para o pessoal quiser ir conhecer. Beleza. Fica à vontade. Beleza. Bom, então se quiser saber um pouquinho mais dos espetáculos, a gente vai ter espetáculo em abril, a gente vai ter espetáculo em maio. O Facebook é procurar José Renato Forner e lá vai estar a agenda e vocês vão ter a oportunidade também de conhecer as minhas poesias. É um artista completo, né? Migra por várias áreas ali. É ó. brincadeira isso, gente. É para conferir a agenda só. Não vai ver as baboseiras que eu escrevo, não. Zé Renato, prazerzaço Felipe. mais uma vez, Obrigado, cara. o prazer foi meu. Volte sempre aí quando tiver novidade. Vai ser um prazer. Parabéns Beleza? pelo programa, viu? Valeu, sucesso. Beleza? Todos nós. Esse é o Fusarca. Encerramos rápido, né? Terça-feira que vem tem mais. Eu espero quem? Você, lógico. Um brinde aí. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a